Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mirna, esse aqui é meu marido Robson. Nós somos ex-testemunhas de Jeová. Nós saímos muito recentemente dessa seita. E agora, eu, especificamente, crio conteúdo aqui pro YouTube, contando algumas experiências. É interessante, tá bom? Sobre a minha vida. Para quem ainda não assistiu, tem muito vídeo aí no canal para poder vocês maratonarem, tá? Para vocês assistirem e entenderem um pouco mais como foi toda essa história, tá bom? Só que hoje eu quis trazer aí um tema diferente, né? Sabemos que já começou a nova temporada de congressos, de 2026 da Testemunha de Jeová. Inclusive, tá rolando muitas polêmicas, em torno do Congresso Internacional que vai acontecer esse ano aqui no Brasil, lá em Curitiba, mais especificamente. Então, eu pensei, nós pensamos em um tema, Sim. que talvez vocês pudessem gostar, que é sobre relacionado a finanças, quanto que nós gastávamos quando nós servíamos, como Testemunha de Jeová nessa organização. Então, para começar, todo mundo sabe que são 3 dias. E assim, 3 dias, imagine para um CLT, para uma pessoa que trabalha ali na escala 6x1, é bem complicado. E essa era uma realidade, era a nossa realidade, porque o meu marido, ele trabalha na escala de 6x1, então é bem complicado, porque primeiramente você tem que se organizar nesse sentido. Ou você tira férias, ou você combina com o chefe. Na maioria das vezes o seu chefe ele não concorda, Acho que quem é testemunha de Jeová ou já foi, vai entender, vai se identificar um pouco com isso. Nem sempre eu trabalhava nos períodos de congresso, porque às vezes eu já trabalhei por muitos anos, sim, tá bom? Também era CLT, mas não na escala 6x1. Geralmente eu trabalhava na escala 5x2. Mas não deixa de ser complicado, Porque você tem que ter um dia, que é a sexta-feira, Você tem que conversar ali com o chefe para poder ver se ele libera, E todo mundo sabe que aqui no Brasil é complicado isso, É complicado você faltar trabalho, Se faltar o serviço para poder... você perde o dia, você desconta do teu salário e às vezes um pequeno desconto, não um pequeno desconto, que agora é um desconto grande, Pode fazer toda a diferença ali no fim do mês, Mas enfim, gente, nós separamos aqui 4 tópicos, tá? Pra gente poder... que a gente vai conversar aqui com vocês, tá bom? De tudo que envolvia o arranjo para poder assistir o congresso, tá bom? Da Testemunha de Jeová. Então vamos lá. Primeiro, transporte. Segundo, acomodação. Terceiro, roupas. E por último, alimentação, tá bom? Então vamos lá. No caso aqui de transporte, tem aquelas pessoas que têm carro próprio, não é o nosso caso porque nós não temos carro próprio, tá bom? Tem aquelas pessoas que alugam carro, tá? Pra poder ter um carro ali disponível e digamos que é até mais prático, Pra quem tem condições, é até mais prático. Também não é o nosso caso porque nós nunca alugamos carro para poder ir até o local, de salão de assembleia. Tem aquelas pessoas que optam pelo arranjo de ônibus, também tem essa opção do arranjo de ônibus, que é o nosso caso. Muitas vezes nós utilizávamos o arranjo de ônibus, tá bom? Para poder chegar até o local de congresso. E tem aquelas pessoas que têm um carro próprio, que também requer custos. Por quê? Um carro próprio, a gente sabe, envolve ali o gasto com a gasolina e a manutenção, não é mesmo? Então, assim, como não é a minha realidade ter um carro próprio, eu não vou saber dizer aqui para vocês quanto que é o gasto médio, para uma pessoa assistir ali os 3 dias de congresso, incluindo a manutenção do carro e com a gasolina do carro, tá bom? Não vou saber. No nosso caso, o que mais se encaixa é arranjo de ônibus e Uber, Que quanto nós gastávamos no caso do arranjo de ônibus? No caso de arranjo de ônibus, uma passagem para uma pessoa custava R$ 45 em média. Um casal dá R$ 90. Então, no total dá R$ 270 em média. R$ 270. No caso aqui, era digamos que se nós optássemos pelo arranjo de ônibus, nós iríamos economizar. Porque assim, de um tempo para cá,
né? A gente saiu muito recentemente, tá? Acho que não completou nem 2 meses ainda que a gente saiu de lá, daquele hospício. Mas, enfim. No nosso caso, a gente optava por Uber, porque assim, o meu marido trabalha na escala 6x1. E todo mundo sabe, gente, que escala 6x1 é muito cansativa, é muito exaustiva, a pessoa praticamente não vive, né? Então, no caso dele, para ele poder conseguir assistir o congresso, o que você fazia? Qual era o arranjo que você fazia para poder conseguir assistir ao congresso? Tinha vezes que eu trocava o dia ou tirava férias. Tirava férias, assim, exatamente. Mas é férias sim, mas de vez em quando eu alternava. Alternava os dias aí. Então, esse era o jeito, né, que ele encontrava para poder assistir aí o congresso, no caso, para assistir os 3 dias só tirando férias, né? Só tirando férias. Porque você não falou esse detalhe. Porque, assim, esqueci. No máximo você conseguia 2 dias, no caso, sem férias. Que era o sábado máximo. E o domingo, Isso. né? Tem esse detalhe. Então, beleza. E aqui, a gente, somando os nossos gastos com o Uber, a gente chegou num valor de entre 300 e 400 reais. Por quê? Onde nós morávamos, atualmente nós moramos aqui em Campo Grande, tá? Na zona oeste do Rio. Antes de nos mudarmos, nós morávamos na zona norte. Então era mais distante pra gente, né? Essa questão de locomoção, né? De logística, E era uma distância em média de aproximadamente 50 km. 50 km, né? Então é uma distância bem considerável, né, gente? É 1 hora de viagem? É 1 hora. 1 hora de viagem, né? Então tem esse detalhe. Então, assim, gente, chegou um momento em que a gente não queria mais ir de arranjo de ônibus por causa dessa questão do cansaço. Nem sempre eu trabalhei fora, mas assim, quando eu trabalhava fora era muito difícil, porque você tá cansado da semana inteira e você chegar no fim de semana, você tem que acordar, sei lá, 5 horas da manhã, né? 5 horas, 5 e meia, porque assim, eu tentava deixar algumas coisas prontas, pré-prontas pro dia anterior, quer dizer, pro dia seguinte, mas nem sempre eu conseguia. Às vezes eu tinha que acordar muito cedo pra organizar alguma coisa ou outra, entendeu? Quem é mulher vai me entender. Quem é mulher aí que tá vendo esse vídeo, mãe, e pior, que é mãe, vai me entender. Porque era muito cansativo, envolvia muitas coisas, né? Muitos preparos ali, né? Pra você poder se organizar. Então, com o Uber, vamos lá. Com o arranjo de ônibus, nós gastávamos 270 reais. Com o Uber, nós gastávamos, em média, quer dizer, entre 300 e 400 reais, tá bom, gente? Isso somando os 3 dias de congresso, tá? Que fica aí numa média de 390 reais. Então, tem essa diferença, tá? Do valor do arranjo de ônibus e do valor do Uber, tá bom, gente? Só que no nosso caso, a gente já estava começando a optar pelo Uber, porque aí a gente poderia acordar um pouco mais tarde, se arrumar de uma forma ali mais tranquila, entendeu? Tomar o nosso café mais tranquilamente. Sem pressa. Sem pressa, exatamente, para poder chegar. Claro que a gente não chegava tão cedo lá no salão de assembleia, mas era muito melhor. Era muito melhor fazendo dessa forma, tá bom? Agora nós vamos para roupas, que aí eu vou deixar essa parte pro meu marido falar, né? Quanto que ele gastava aí, em média, e explicar o que envolve, né? A questão das roupas para os homens, no caso, os ternos, né? Então, de caso de terno, o mais barato possível ali por baixo era na faixa de 500 a 700 reais, que era pano poliéster. Era o mais barato, o mais básico ali. E agora, o terno mais premium, digamos assim... Não, entre 500 e 700 reais que você colocou aqui, ó, poliéster. Porque tem de 1.700, aí tudo bem. Entre 500 e 700 reais. Poliéster, hein, gente? Lembrando que poliéster é o pior tecido. É plástico. É plástico, é o pior tecido, tá bom? Aí agora nós vamos... Viscose com poliéster. Misturado, viscose e poliéster, não é isso? Isso. Que custava em torno de quanto? R$1.000, 1.200 por aí. Mas isso na época que você comprou. Qual foi a última vez que você comprou um terno? Você lembra? Dessa parte de preço aí bota aí, uns 3 anos atrás.
3 aí. anos atrás? Tem isso tudo? Tem uns 3 então anos. já mudou Hoje em muito. dia, né, subiu o preço. Então já mudou muito, gente, essa questão do preço, né, de terno, porque tem... Isso foi há 3 anos atrás, então provavelmente hoje em dia, tá, já deve ter aumentado com certeza. E assim, aonde você costumava comprar ternos? Mais baratão mesmo, ou Riachuelo, ou Cedo Terno. É por aí. De vez em quando comprar uns blusão aí na Não, na Riachuelo, Renner. qual era a faixa de preço? Porque dependia, realmente, tinha mais básicos ali, né? Eu acho que, se eu não falo minha memória, na Riachuelo, Uns R$600? Talvez? não, acho que era Menos? 400 e pouco, uma coisa assim, na promoção. Um terno? Aquele terninho de guerra que eu comprei. Aquele terninho de guerra. Não tem isso. Terninho de guerra. Tinha o terno de guerra, que era o terno ali repetido, né? É para economizar pano. Porque tinha que economizar as roupas para usar nas outras ocasiões especiais que tinha ali, o congresso. Não, né? então, meu querido, os melhores ternos você Guardava. usava menos, guardava. É assim, gente? Contem aí nos comentários se era assim. Não, eu fazia assim, para economizar. Ele fazia assim. Dessa forma aí. Então, contem aí nos comentários se com vocês também era dessa forma, tá bom? Aí tinha o Cia do Terno, né, que você costumava comprar. Enzo também você comprou, né? Chegou Sim. a comprar no Enzo. Sem fazer propaganda, hein? Sem fazer propaganda, tá? A gente não tá tendo patrocínio aqui ainda nesse canal, gente. Acho que só, né? Você chegou a comprar em alguma outra loja que você se lembre? Cara, assim, tem uma época que eu comprava algumas peças na CA também. Só que. Na C&A? Mas na época boa, agora ficou ruim agora. Entendi. Mas você também, às vezes, você comprava outras peças, por exemplo, blusão, né? Blusão, sapato. Isso. Blusão, sapato, geralmente comprava ou na Renner ou na Riachuelo. Ou na Renner ou na Riachuelo. Eu tô lembrando aqui. Entendi. E no caso, os melhores ternos? Que é o de microfibra. Melhor Que é o mais caro. Foi Cedo Terno. Foi Cedo Terno, foi. Mas o microfibra é o mais caro. Costuma ser o mais caro. Microfibra, sim. Que é em torno de 1.600, né? Que foi o que você me falou, que é o que você se lembra. E até mais. 2.000 por aí. Tem até mais caros que isso. E vai subindo o preço. Então, assim, gente, só pra vocês terem uma noção de quanto é caro, né? Roupa pra homens, né? Ternos, esses ternos, né? Que os homens usam. É muito caro. Então, assim, Testemunha de Jeová não tem... Pobre é complicado, hein? O pobrezinho CLT sofre, tá? Sofre. Aí agora, no meu caso, roupas para mim, né? Para a mulher, que sou eu. Eu botei aqui entre 500 e 600 reais, porque assim, eu sempre gostei de comprar roupa na Renner, mas de uns anos pra cá eu não compro muita roupa mais na Renner, porque aumentou muito absurdamente. Também gostava de comprar roupa na C&A, também gostava de Riachuelo. As mesmas coisas, entendeu? Acho que é as lojas que as pessoas mais compram mesmo, entendeu? Que tem uma qualidade ali um pouco melhor. Mas isso também depende muito, você tem que ver muito ali a qualidade do tecido, entendeu? Você tem que ver muito, levar muito isso em consideração. O que eu comecei a fazer de uns anos pra cá? Eu comecei a comprar roupa na internet, tá? Mais especificamente ali na Shein. Eu comecei a comprar roupas na Shein e eu encontrei roupas muito boas na Shein, tá bom? Então eu botei aqui que pra mim eu gastava em torno de 500 e 600 reais, tá bom? No caso pra mim. Então assim, meu marido gastava mais com roupas do que eu. Mas lembrando que nem sempre, nem todo ano ele comprava terno, tá? Nem todo ano ele comprava terno. Às vezes ele não comprava terno, optava por comprar uma calça, né? Ou então blusão, gravata, né? Ou talvez alguns acessórios que estivesse precisando, como por exemplo cinto, né? Isso. Meia, sapato, essas coisas. Principalmente sapato, que desgasta mais rápido, né? E que você tem que estar sempre repondo ali. Mas lembro que tinha um sapato que durou pra caramba, hein? Durou mais ou menos uns 5 anos. 5 anos. Porque na pandemia você não usou, né? Na pandemia você não usou, então foi isso, foi por causa da pandemia. Usava pra tudo, reunião, campo, pô, pra tudo, sapato de guerra. Sapato de guerra. Então, tinha o terninho de guerra e tinha o sapato de guerra.
Então agora, gente, nós vamos para alimentação e último, tá bom? Quer dizer, não o último porque tem ainda outras coisas que a gente pretende comentar aqui, mas no caso da alimentação. Nós somamos aqui que nós gastávamos ali em torno de 250 e 350 reais. Por quê? Isso ainda pechinchando, tá? Pechinchando. Porque assim, teve uma vez que nós fomos 2 dias, né? Sim. No congresso nós gastamos em torno de 250 reais com alimentação, tá? Com lanche. Porque lá eles não dão comida, você tem que levar o seu lanche de casa para você poder se alimentar lá, passar o dia, tipo café da manhã, comer um pão no café da manhã. Aí tem o almoço, né, que tem um período ali, um intervalo, né, para você poder lanchar, ou você leva comida, come alguma coisa. Só que assim, algo que eu me lembrei agora, é que a gente chegava em casa com muita fome. Né? Dá uma fome, né? Porque você não come arroz e feijão. Então, assim, parece que não alimenta bem, sabe? Parece que não sustenta. Então, eu lembro disso. A gente chegava sempre com muita fome em casa. E às vezes a gente pedia uma comida no iFood, ou sei lá, pedia uma comida. Tinha um lugar que vendia uma comida boa, né? Mineirinho, né? Qual era o nome? Virada Mineiro, né? Virada Mineiro. Tinha um lugar que vendia uma virada mineira. Gente, que comida gostosa, né? Isso. Que comida gostosa. A gente não via a hora de chegar em casa pra comprar um virada mineiro. Pra poder sair. E vinha muita coisa. Então era muito bom. Essa parte, né? Essa parte foi bom. A parte da comida, no caso. Entendeu? Então nós gostávamos aí, em média, nessa faixa de preço, tá, gente? Entre 250 reais e 350 reais. Só que, um adendo. Tem pessoas que gastam com acomodação. Por quê? Dependendo de onde você mora, se você morar muito distante do local de congresso ou assembleia, você vai ter que gastar com acomodação. Aí eu botei aqui, né, que talvez você tenha que gastar com uma pousada, um hotel ou uma casa de temporada, tá? Então, são gastos que não entraram aqui no nosso, porque não era o nosso caso, né? Não era o nosso caso, mas vai ter pessoas aí, provavelmente nos comentários, que vão se lembrar, ou que talvez tiveram que passar por isso, de ter que alugar algum espaço, ou talvez ficar hospedado na casa de alguém, dependendo do seu caso, né? Aqueles que servem lá dentro ainda como pioneiro especial, né? Geralmente isso acontece mais com pioneiro especial, né? Sim. Que fica acomodado na casa de alguém, tá bom? Talvez não tenha tantos gastos, mas assim, ainda assim eu acho que você ficando na casa de alguém, você tem que ajudar ali, né? Com a alimentação e tal, então isso vai envolver custos também, tá bom? E assim, nós vamos fazer o total, tá? Nós vamos somar aqui tudo e falar o total de quanto a gente gastava pra vocês, tá bom? Com o transporte, nós gastávamos, em média, 390 reais, tá bom? Com as roupas, nós gastávamos aí, em média, 1.250 reais, tá bom? E com a alimentação, a gente botou uma média de 300 reais. Então, somando tudo, no total, ficou um valor de 1.940 reais. Estão passados? Então, assim, realmente, para um casal, né, eu achei um valor muito alto, né? E levando em consideração que nós somos um casal, mas talvez você tenha gastado menos, ou talvez você gastasse mais. Tudo isso vai depender da sua realidade, tá bom? E da sua situação financeira. Tem pessoas que têm uma situação financeira um pouco melhor, tem aquelas que... Então, no nosso caso, nós somos mais humildes, né? Eu me considero uma pessoa pobre, me considero uma pessoa humilde. Eu não me considero nem classe média, gente, tá? Não considero nem classe média, tá? Considero realmente aí humilde. Não sei, eu sou pobre. O dia que tiver dinheiro sobrando na minha conta bancária, aí sim. Aí vai ser o cenário ideal pra gente, tá? E nós estamos muito felizes, mas eu sei que pra muita gente é diferente, né? O cenário é bem diferente, porque eu fico pensando naquelas pessoas que têm filho, né? Famílias com filhos, às vezes tem 1, 2, 3 filhos, ou mais membros, né? Às vezes tem avó, tem... sei lá. Isso vai depender muito da realidade de cada um, tá bom? Mas a gente achou interessante trazer
isso aqui pra vocês, tá bom? Porque eu não sei, talvez as pessoas tenham curiosidade em saber. E nós estamos muito felizes, porque esse ano, né, a gente não vai precisar gastar com o Congresso. Não vamos precisar ter esses gastos todos com o Congresso. E assim, o nosso aniversário de casamento, ele fica um pouco depois do meado do ano, né? Porque nós estamos em junho, então já estamos no meio do ano. No nosso aniversário de casamento é um pouco depois, mais pra frente. E quase sempre atrapalhava a nossa comemoração, né? Atrapalhava mesmo. Porque a gente gosta muito de viajar. E já tem muito tempo que a gente não viaja. A nossa última viagem foi que ano? 2023? Nós fomos pra Búzios? 2023 nós fomos pra Búzios, então foi a nossa última viagem. O último ano que nós realmente viajamos assim, passamos vários dias, né? Viajando e aproveitando. Exterminar, cara, passou tanto tempo que esquece. Já estamos em 2026, querido. Já estamos em 2026. Então, assim, passou muito tempo, tá? Então, esse ano, nós queremos viajar. Será que vamos conseguir viajar? Será? Não sei. Mas a gente tá feliz porque, né, a gente não vai ter esses gastos todos, né, que nós tínhamos enquanto nós éramos Testemunha de Jeová. E esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Nós pensamos juntos nesse conteúdo. Quer falar mais alguma coisa? Eu fico imaginando o orçamento para ir para um congresso internacional, hein? Pois é, bem diferente, Caraca, né, gente? O orçamento do congresso internacional, tá bom? Mas esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui, assistiu o vídeo até aqui, gostou, já deixa aí o seu gostei, tá bom? Deixa o seu gostei. Comenta aí, fala aí como é que era pra você, tá bom? Deixa o seu hypar também. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!